Boa tarde novamente a todos. Sejam bem-vindos novamente a este workshop, este que é o último desta série de workshops que fizemos no âmbito do projeto mobilizador Revit Construction. O meu nome é Luz de Laranjeira, quem ainda não, quem só chegou agora, depois destas sessões. O meu nome é Luz de Laranjeira, sou responsável da comunicação do Build Collab, a entidade responsável pela disseminação e comunicação dos resultados deste projeto. Portanto, desta vez estamos aqui neste workshop que é o demonstrador do BIM for Bridges, pertencente ao 4º grupo de trabalho, uma das partes deste grupo de trabalho, onde a BIMS tem coordenado os trabalhos em conjunto com uma série de co-promotores que vão aqui apresentar também os resultados dos trabalhos que têm realizado. Agradeço novamente a presença de todos e, sem mais demoras, passo a palavra ao João Poças Martins, do Build Collab, para dar abertura e as boas-vindas. Obrigada. Boa tarde a todos, de novo. Bem-vindos ao quarto workshop demonstrador do projeto Revit Construction. Desta vez nós vamos estar a falar sobre uma componente designada de BIM for Bridges. Eu já referi isto nas nossas sessões anteriores, mas permitam-me só dizer para as pessoas que eventualmente não tenham tido a possibilidade de estar ontem no Porto, nem na sessão de hoje de manhã. Portanto, o projeto Revit Construction é um projeto que nasce muito focado naquilo que é a transição para o digital e faz isso também usando como justificação algum atraso de produtividade que a indústria da construção tem relativamente ao resto da economia. Há muitos estudos sobre esse assunto. O projeto Revit Construction tem sido desenvolvido por um grande número de co-promotores da indústria, da academia. Portanto, temos um conjunto de empresas e de entidades do sistema científico e tecnológico que fazem parte disto. Portanto, no fundo é uma iniciativa de grande monta. Nós dividimos as atividades por PPS. Há 5 PPS, o quinto é disseminação, no fundo é aquilo que nos traz aqui hoje, e esse quinto PPS 5, tem sido da responsabilidade do Build Collab. Os outros 4 estão aqui, já têm sido referidos nos workshops anteriores. Portanto, ontem no Porto falamos do Digi4 Construction e parte daqui do PPS 4. Hoje de manhã estivemos a falar dos PPS 2 e 3, dos Digital Twin, e hoje vamos falar novamente do 4, em particular aqui de um demonstrador relacionado com uma ponte. A ponte é esta, é a ponte do Charrama. Vamos ver durante as apresentações de hoje que à volta desta ponte foram realizados levantamentos da ponte, modelos da ponte e depois ensaios também e monitorização desta edificação. Portanto, eu vou passar a palavra aos nossos colegas para a sessão para a última sessão e agradeço então a vossa presença hoje. Muito obrigado. Iniciamos então com a apresentação, contextualização geral deste trabalho com o Francisco Reis. Obrigado. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim fazer aqui um bocadinho a apresentação de suporte a este PPS 4. Portanto, isto é um Living Lab. Portanto, a ideia era pegar, neste caso, uma obra de arte e conseguir aplicar tudo aquilo que foi desenvolvido, tanto no PPS 1, como no PPS 2, como no PPS 3. Portanto, isto tem elevada importância sob o ponto de vista prático. Portanto, isto é essencialmente a aplicação de tudo aquilo que foi desenvolvido anteriormente, aplicado a um exemplo. Portanto, o Living Lab combina nos desenvolvimentos originados no PPS 1, 2 e 3, de modo a validar os sistemas de aplicações conceptualizados e desenvolvidos no decorrer das atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental inseridas. Portanto, o que é que vai ser, quais é que são os principais objetivos? Naturalmente, a demonstração das potencialidades do BIM aplicado a obras de arte, que parece simples, mas
tem muita complexidade. A adaptação de elementos do modelo digital em suporte à sensorização, portanto, ao caminho daquilo que é o Digital Twin. Nós hoje procuramos, usamos este chavão, o Digital Twin, queremos sensorizar as pontes, queremos saber em tempo real o que é que está a acontecer, portanto, isto tem a ver com a necessidade, com a tecnologia, com a evolução das próprias pessoas. A integração da tecnologia Point Cloud for BIM na automatização de Quality Check, portanto, muito importante. Nós começámos a trabalhar já com laser scanning, fazer a validação com os modelos, com o modelo construído e fazer quase uma validação de qualidade e um acompanhamento, portanto, um grande passo também que se deu aqui na utilização da tecnologia no laser scanning e aplicá-la mesmo à realidade, portanto, para não termos aquela nuvem de pontos que na verdade apenas representa uma posição georreferenciada com um pixel, portanto, começarmos a ter aqui um bocadinho de inteligência e, portanto, a inteligência é essa que nos vai ajudar no desenvolvimento do nosso trabalho. A integração da tecnologia RCM for Assets na gestão de ativos, operação e manutenção, muito importante também nesta visão futura de gestão dos ativos e na operacionalização dos processos Digi for Construction em projeto BIM. As características inovadoras, portanto, nós temos sempre falado das características inovadoras, portanto, o BIM for Bridge constitui 50% da importância relativa na avaliação destas soluções inovadoras, portanto, é importante retratá-las e, portanto, a compatibilização do modelo digital de 3D de projeto com a obra executada tem como objetivos do projeto a operacionalização do modelo BIM e Point Cloud e a associação da app RCM for Assets com a sensorização da obra de arte tem naturalmente como objetivos o Digital Twin para a gestão de ativos com o suporte BIM. Portanto, estes são os dois principais focos, é aqui que constitui onde está 50% da importância da inovação. A nível de tarefas da atividade 24, portanto, inserido na atividade 24 havia essencialmente 4 tarefas, a quinta, esta é a de promoção, é que vivemos hoje. Portanto, a primeira seria o planeamento do demonstrador BIM for Bridge, alinhado com a atividade 6 do PPS1 e restantes PPS. A tarefa 2 é a modelação 3D da obra de arte, recorrendo a tecnologias Point Cloud for BIM do PPS2 e bibliotecas do objeto BIM do PPS1. Reparem na ligação dos vários PPS, para recorrer aqui a um Living Lab. Eu devo dizer que este desafio, não posso deixar de dizer, foi muito interessante, quer dizer, não é todos os dias que fazemos pontos em Portugal. E, portanto, tivemos que esperar o momento certo para fazer e, portanto, com grande esforço de todos os intervenientes, eu diria, eu pessoalmente estou muito satisfeito com o resultado final e, portanto, correu muito bem e acho que o dono da obra também irá ficar muito satisfeito. Temos uma terceira parte de comparação e análise de qualidade entre os modelos digitais. E a quarta parte, a aplicação da tecnologia RCM for Assets do PPS3 em elementos estruturais críticos da obra de arte. Reparem que isto tem sempre ligações com tudo aquilo que foi desenvolvido anteriormente. Para nós termos aqui uma noção, portanto, nós temos um levantamento Point Cloud da obra de arte, que é realizado neste Living Lab, que vai ligar com o PPS1 modelo desenvolvido da obra de arte, que faz parte do PPS1, é a atividade 6, depois que liga com a app Point Cloud for BIM do PPS2 e depois tudo isto culmina no relatório de comparação de qualidade, que é a atividade, tarefa 4 da atividade 24 do PPS4. Reparem que isto liga tudo mesmo aqui na parte do modelo BIM da obra de arte e dos objetos que são produzidos no PPS1. Quem esteve no Porto entende melhor isso, porque ontem foi a apresentação do PPS1, mas tudo aquilo que é produzido e que parece às vezes desagarrado de uma série de atividades que parece que não ligam, portanto hoje nós percebemos que elas ligam todas umas com as outras e portanto dão um resultado, e o resultado expectável é verter conteúdo para o PPS3 da app RCM for Assets. O João já falou sobre a ponte, portanto, para termos aqui uma localização, ela está em Évora, é uma ponte ferroviária, mesmo ali à saída de Évora, portanto, ela está aqui no Google Earth, acho que a conseguem identificar assim melhor. Portanto, eu passaria a palavra à próxima pessoa, eu acho que a Lourdes pode fazer essa introdução. Muito obrigado, então. Obrigada, Francisco. Falamos então agora do levantamento do Point Cloud. Rita Moura, Cheio de Arte. Boa tarde. Pronto, deveria ser o meu colega responsável pela obra que estaria a fazer esta apresentação, mas fruto da dinâmica da obra
vou ser eu que vou fazer, portanto, desde já um disclaimer, que não fui eu que acompanhei propriamente os trabalhos, mas pronto, em relação ao levantamento de laser scanning feito desta obra, a Ponte Charrama, e também um pouco porque escolhermos esta obra. Primeiro porque é uma ponte ferroviária e, portanto, é algo que é muito oportuno no contexto atual, em que vamos ter bastantes construções na área ferroviária, e também por ser uma ponte da IP, que será gerida pela IP, que é um dos membros do consórcio. Portanto, isto foram dos fatores de escolha, e um muitíssimo importante que já foi referido, foi uma ponte que estava em construção neste momento e, portanto, vamos ter a possibilidade de fazer todos os trabalhos sobre esta ponte. Portanto, aqui em relação ao levantamento, sem mais demoras, eu vou-vos mostrar... Ups! O que é que aconteceu? Vou mostrar-vos aqui as imagens do levantamento, laser scanning, feito com múltiplas estações, naturalmente. Portanto, para verem... Pronto, isto tem várias estações e, portanto, isto é um vídeo que representa o levantamento ao longo da obra, digamos assim. Bom, não sei, vamos ver mais um pouco. Isto é um bocadinho longo. Eu julgo que já chega para percebermos o tipo de levantamento que foi feito. Portanto, o levantamento de laser scanning foi realizado após a conclusão dos trabalhos de construção, com o objetivo de aferir a qualidade posicional e dimensional das peças, dos elementos estruturais, naturalmente, executados, e como já foi referido anteriormente, é precisamente para fazermos depois a validação do Point Cloud for BIM. Portanto, foram efetuadas 123 leituras em 123 estações e, como resultado, obtivemos uma nuvem de pontos e um registro fotográfico 360 de todas as estações efetuadas, e temos aqui mais algumas imagens que ilustram o trabalho que foi feito. A nuvem de pontos foi georreferenciada, portanto, para depurar também, digamos assim, estes posicionamentos, com apoio topográfico de um conjunto de marcas posicionadas de forma uniformemente distribuída e com o objetivo de minimizar o erro do registro, não é? Portanto, sendo que um registro corresponde à união de várias estações que são sobrepostas, não é? E portanto, temos aqui algumas marcas que foram lidas, topográficas também, que temos aqui as marcas e o posicionamento topográfico de referência para esta leitura. Portanto, foi feito o cálculo do erro de registro. O erro de registro máximo calculado foi de 2 milímetros em termos altimétricos, e sendo que no plano, ou seja, planimetricamente, está sempre abaixo de 1 milímetro. Portanto, um erro perfeitamente comportável, não é? Como podem observar, e temos aí os registros que foram feitos. E pronto, e depois em termos de telas finais, o levantamento laser scanning será usado para a execução das telas finais, ou seja, do ajuste do modelo BIM elaborado na fase de projeto para o as-built, digamos assim, desta ponte, não é? Pronto, com a importância que já temos vindo a ver ao longo destas apresentações todas que temos feito. Portanto, no fundo, o Digital Twin vai permitir a monitorização em tempo real, em que, pronto, no fundo o Digital Twin é suportado no tal modelo BIM e, em conjunto com os dados recolhidos em tempo real de campo, serão usados para monitorizar, analisar e dar alertas de desvios de deslocamentos que ocorram, tudo isto através de uma plataforma web com interface gráfica, mas depois nas apresentações a seguir vamos detalhar melhor esta situação. E pronto, era isto que eu tinha para dizer, e agradecer ao meu colega engenheiro Pedro Soares por todo o empenho que ele deu no acompanhamento deste projeto. Muito obrigada. Voltamos então ao Francisco, certo? Agora é modelação BIM, e depois o Point Cloud a seguir será o Nuno Abreu. Muito bem, muito obrigado. Agora voltado a mim, portanto, falar um bocadinho aqui da modelação. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós gostamos, e portanto tentamos aqui aplicar aquilo que eram as bases de todo o trabalho que foi feito e desenvolvido no PPS1,
mais uma vez, o efeito de ligação, e eu refiro isto, o efeito de ligação é muito importante. Na verdade, isto é a conclusão do trabalho desenvolvido nos PPS 2, no PPS 1, 2 e 3 e que culmina aqui neste PPS 4. Portanto, esta ligação é importante, volto a referir, houve um trabalho de desenvolvimento de um BIM Execution Plan, que naturalmente tem a sua parte experimental aqui na modelação da ponte, portanto seguimos os guidelines para a modelação BIM. Isto para quê? Para criarmos um modelo e naturalmente vertermos os objetos desenvolvidos nesta ponte, também fornecemos à biblioteca de objetos produzida no IDBIM, também no PPS1. Portanto, nós tivemos sempre este cuidado, esta visão, é importante ter esta visão de interligação entre tudo o que está a fazer no PPS1, que culminaria aqui neste Living Lab. Portanto, a base CAD é uma base conhecida, portanto, há aqui alguns projetistas de estruturas, portanto, conhecem bem o desenho clássico, o desenho tradicional. Naturalmente, na modelação, às vezes fica mais bonito, outras vezes fica menos bonito, menos desenho técnico. Há naturalmente uma mudança visual que nós temos que nos habituar, não quer dizer que esteja mal, que esteja bem, mas há uma mudança visual que pode ter aqui algum impacto, mas ali o aterro não está bem, mas não está conforme, pronto. Nós temos que perceber que temos que melhorar a qualidade dos modelos e temos que ser um bocadinho mais perfeccionistas e, portanto, o nosso mindset com o tempo muda, porque na verdade nós não estamos a fazer nada diferente do modelo BIM, pretende ser a construção final, portanto nós estamos a fazer um ensaio no computador, tem todas essas vantagens, eu não me vou alongar sobre as vantagens do modelo BIM, mas naturalmente tem aqui alguns desvios em relação àquilo que normalmente nós costumamos ver. Portanto, nós já, aqui em baixo temos aqui o modelo BIM, já com a integração da topografia, portanto, acho que todos nós percebemos que a topografia não é ali uma linha tão direitinha, às vezes tem alguma profundidade e, portanto, pode ter algum interesse mostrar essa profundidade. Nós conseguimos ver aqui em baixo que num corte que representa a ponte alguma profundidade e algum desalinhamento ali da topografia. Portanto, e o modelo sobreposto. É claro que as medidas estão exatamente corretas, tal e qual como a parte de cima. Depois, aqui temos uma perspectiva tridimensional. É claro que tem todas essas vantagens. Nós desenvolvemos um modelo BIM, criarmos objetos, percebemos a sua função, percebemos o seu posicionamento e isso, naturalmente, durante todo o processo integrador de BIM, nós vamos conhecendo, digamos, as regras, conhecendo o que é que nós temos lá e simulando, mais importante, simulando, até, se quisermos fazer aqui um mini render, conseguimos perceber e fazer um render e ter uma coisa até mais agradável sobre aquilo que é a nossa visão para o futuro. Eu vou fazer aqui um ensaio que é de passar para o Digi4 Construction, a plataforma que apresentamos ontem, e portanto onde já temos carregado a ponte, por razões de internet, nós vamos ver se isto corre bem. Portanto, nós temos aqui o viaduto, ou a ponte neste caso. Portanto, a viaduto já está em formato IFC, ela respeitou naturalmente todas as propriedades que foram definidas como requisitos, não só do life cycle, como das propriedades dos PDTs que eram necessárias para o efeito, mas conseguimos aqui perceber que todo o viaduto está aqui modelado e, portanto, isto surge num contexto em que abrimos esta possibilidade de visualizar, interpretar e consultar a todos os players. Portanto, isto é um convite que se faz para que, efetivamente, esta plataforma que vai ser libertada pelo Revit Construction seja uma plataforma de comunicação entre os vários stakeholders, em que toda a gente tenha o perfeito entendimento daquilo que está a ser construído ou projetado. Portanto, toda a gente consegue perceber que ali é uma catenária. Neste momento aqui nós não conseguimos, isto é apenas um visualizador que fará parte da plataforma, mas se nós abrirmos o modelo conseguimos consultar a catenária, que propriedades tem. Nós aqui temos uma guarda, portanto podemos ver aqui rodar, vou fazer aqui este ensaio, podemos aqui rodar, ver aqui o pilar, conseguimos ver aqui a separação dos elementos do tabuleiro, conseguimos ver aqui os suportes. Portanto, isto é muito importante, são elementos que muitas vezes são desenvolvidos e muitas vezes são esquecidos até se escolher, digamos, a solução definitiva, mas se nós os conseguimos ver, palpar, saber a sua geometria, talvez no perfeito entendimento daquilo que é a solução final nós consigamos naturalmente ter uma melhor solução e ter uma solução mais económica ou mais efetiva
porque eu costumo dizer que a melhor solução é que resulta do sucesso da construção no mais económico possível, naturalmente. Vou passar novamente aqui para os slides, portanto, tocar aqui também naquilo que nós pretendíamos. Portanto, uma primeira parte, recordam-se, na interligação do PPS-1 relacionado com a semântica de construção, a informação, os modelos, a ligação à plataforma, e outra segunda parte que este modelo tinha de respeitar era que condições é que vamos dar justamente para fazer a ligação a RCM for Assets. E, portanto, temos a parte da sensorização, portanto, temos aqui a indicação dos sensores, a sua posição, e naturalmente nós quisemos representá-los ali, nestes elementos, não com tanta definição quanto gostaríamos, mas estão lá representados, têm as suas propriedades, portanto conseguimos consultar as propriedades, conseguimos saber qual é que é a informação que vamos retirar. Até fizemos aqui algumas brincadeiras interessantes, como ligação, deixamos campos para ligação da leitura a tempo real, portanto o utilizador, se tiver esse hiperlink, consegue saber qual é o dado naquele momento em tempo real. Conseguimos fazer um hiperlink para uma ficha de características, podemos fazer o hiperlink para um historial do sensor, o que foi um trabalho, até, no meu entender, até muito, muito interessante, porque conseguimos perceber, portanto, conseguimos dar aqui talvez os primeiros passos reais daquilo que pode vir a ser um verdadeiro digital twin para o futuro. Portanto, eu termino aqui com esta parte, portanto, irei passar a palavra ao próximo orador, que irá falar sobre as duas próximas problemáticas. Muito obrigado. Nuno, agora sobre o Point Cloud for BIM. Boa tarde. Peço desculpa a quem teve cá de manhã, mas esta apresentação é muito semelhante, porque os métodos, obviamente, são os mesmos, só que vai estar agora aplicado à ponte de Charama. Portanto, como eu falei antes, o objetivo do desenvolvimento desta aplicação era conseguir automatizar o processo de comparação do que foi efetivamente construído com o projetado. Portanto, o que foi construído é representado pela nuvem de pontos, adquirida pelo laser scanner, que acabamos com os datasets que acabamos de ver descrito, e com o modelo BIM, aqui produzido pela BIMS. Portanto, o resultado irá ser, então, um conjunto de elementos que foram construídos, não é? E eventuais elementos em falta. Portanto, o que é realizado aqui é, tal como o Francisco disse, uma análise de qualidade da construção. Portanto, o Point Cloud for BIM tem uma grande componente de pré-processamento de dados, não é? Porque é preciso extrair a informação necessária, ou estritamente necessária da nuvem que foi adquirida. Uma nuvem de pontos, como vocês sabem, pode conter dezenas de gigabytes, o que dificulta o processamento, principalmente porque existe muita informação redundante. E isso ainda se verifica mais num dataset adquirido no exterior, comparando com o interior. Obviamente, no interior é limitado por paredes, não é? Pelo teto e pelo chão, e, portanto, os pontos, os elementos estruturais vão ser amostrados muito mais vezes do que eventuais elementos que não estejam no BIM. Para isso, é preciso executar aqui várias metodologias de redução de dados. A primeira metodologia é simplesmente... Existem duas metodologias que podem ser usadas: a voxelização, que é simplesmente a partição do espaço e, por exemplo, a substituição de pontos dentro de um voxel por um ponto na centroide, que tem uma desvantagem associada, que é do ponto resultante poder de facto não existir, não é? Ou seja, está a introduzir um erro na modulação. Isto é mais crítico quando se amostram, por exemplo, edifícios culturais, okay? Onde existem features muito específicas nas fachadas. Outra metodologia que nós usamos é a distância mínima entre pontos, portanto, acabamos por eliminar pontos, mas temos a certeza que aqueles pontos foram efetivamente amostrados, portanto, não estamos a introduzir erros na modulação.
O processo avança com o posicionamento da nuvem. Posteriormente a isto, nós vamos realizar outro processo de redução de dados, onde eliminamos dados que estão longe do BIM, né, para sermos capazes de processar isto em tempo útil, que é um grande desafio, sem dúvida. Portanto, fazemos o pré-posicionamento, não precisa de ser exato, apenas para que o algoritmo de registro, que é um algoritmo de registro fino, consiga minimizar a distância entre pontos. Logo, através desta descrição, consegues perceber o elevado erro que se pode introduzir quando temos muitos pontos que não estão no BIM, ok? Portanto, vai existir um ajuste que poderá, uma vez que os pontos têm todos o mesmo peso e ainda não estão classificados, poderá efetivamente causar que esse registro convirja para um mínimo local, ok? Portanto, é efetuada uma remoção de locais, que já vamos ver no vídeo a seguir. Portanto, tal como eu já tinha dito, são eliminados pontos longe do BIM. Aqui, nesta pequena animação, temos a ver o resultado do registro. Portanto, quando posicionamos a nuvem manualmente, né, a nuvem está representada aqui pelos pontos da cor de laranja. Efetuamos o registro, ou seja, o match de pontos da nuvem com o modelo. Podemos verificar aqui que o ajuste é quase exato, com um erro muito baixo. Portanto, é bom sinal, significa que a construção... Conseguimos logo perceber que, de facto, teve uma qualidade muito boa. Portanto, a seguir, tal como vimos de manhã, é efetuada a aglomeração de pontos por elemento BIM e a sua classificação. Portanto, aqui já sabemos que a área é que foi... Melhor, já conseguimos ter uma ideia da área visualmente, conseguimos ter uma ideia da área que foi efetivamente coberta. Obviamente, aqui, como vocês podem ver, nós já sabemos à partida que o modelo nos vai dar baixa qualidade aqui na parte inferior, simplesmente porque são elementos que não puderam ser mostrados, não é? Pelo laser scan. Existiam outras formas de poder perceber que estava tudo, mas parte do processo de monitorização da construção passa por ir mostrando com o laser scanner ao longo da construção. Portanto, dessa forma já tínhamos a certeza que estava tudo, foi tudo executado como previsto. Portanto, os resultados são disponibilizados na forma de overlays, a cor verde e a cor vermelho, que indicam a qualidade da construção. Se o elemento foi construído como previsto, então irá ser representado pela cor verde, que não é esta cor verde que vocês veem aqui, não dá bem para distinguir, porque a cor verde é a nuvem registada, ok? Portanto, aqui temos um exemplo de um elemento a vermelho, temos aqui outro a vermelho, que obviamente aqui não quer dizer que a coluna não foi construída, simplesmente os únicos pontos que foram mostrados estão acima da linha aqui do chão. Portanto, a percentagem, de facto esta percentagem aqui é detectada, mas no total não podemos assumir que de facto estava tudo como previsto, simplesmente por falta de informação. Não é? Portanto, regra geral, no tabuleiro conseguimos perceber, já pode ver, não é tão visível aqui nesta, mas é aqui no computador, simplesmente aqui por causa da projeção. Mas o tabuleiro verificou-se que estava quase todo a 100%, excepto aqui, esta laje, por alguma razão, não está, ou melhor, não foi amostrada de acordo com o que estava projetado. Não sei se alguém encarregue de parte de engenharia poderá dar mais alguma explicação. Temos aqui um pequeno vídeo. Simplesmente é consistência completa. Obviamente aqui o processamento da nuvem de pontos tipicamente é muito pesado, portanto eu tive que acelerar o vídeo em muitas ocasiões que vocês vão visualizar como uma pequena ofuscação da imagem. Estava mais para cima, mais para baixo. Portanto, o passo inicial é feito o load do modelo, que desenvolvido pela BIMS. Não é a última versão, porque eu não tive tempo de testar desde que recebi a nova. Portanto, a seguir fazemos o load da ponte, da nuvem.
nós podemos tentar visualizar, uma vez que eles não estão, nesta altura ainda não estão alinhados, não é? Ou seja, têm referenciais diferentes, portanto é necessário fazer uma pequena pesquisa, perceber pontos de referência, aqui que nós vemos logo naquela coluna que tem, eu não sei qual é o nome técnico, mas é um bocado mais aberto, nós conseguimos perceber logo qual é o ponto que a nuvem tem em comum ali com o BIM. Fazer um pré-alinhamento, não tem que ser muito exato, é simplesmente para garantir que o algoritmo de registro vai convergir para o modelo BIM. Efetuamos o registro, que tipicamente pode demorar muito tempo, depende do tamanho do modelo BIM, depende do tamanho da nuvem. Obviamente aqui da eficiência do processo de redução de dados. Aqui a ver temos já a nuvem registada, ou seja, temos a nuvem completamente alinhada com o modelo BIM. Okay? Conseguimos perceber logo ali, obviamente, que não conseguimos, as colunas não foram todas amostradas, porque obviamente parte delas está subterrada. O processo seguinte é o processo de classificação dos pontos por elemento BIM. Okay? Portanto, aqui vão ser eliminados todos os pontos que efetivamente não, ou pelo menos não estão muito próximos do modelo BIM. Okay? Conseguimos sempre visualizá-los, mas não vão ser usados na classificação. Portanto, o resultado já é vários conjuntos de pontos, ou melhor, temos os pontos correspondentes a cada elemento BIM que foi mostrado. O processo seguinte é o processo então de análise de qualidade, onde vamos calcular a área que foi efetivamente mostrada ou melhor, em relação à área total do objeto. Okay? Portanto, o resultado vai ser visualmente ilustrado através de uma série de overlays, a verde e a vermelho. Já está a executar. No final temos uma média para informação geral acerca da tipologia, melhor, da percentagem que foi efetivamente coberta de acordo com o tipo de elemento, e depois conseguimos ver elemento a elemento passando por cima do elemento respectivo. Daqui neste modelo BIM ainda não tínhamos qual é o nome? Guardas. As guardas. Não temos as guardas que foi enviadas agora no último modelo da BIM, mas já deu para ter uma ideia. Ok, isso que já é suficiente. E concluí a minha apresentação. Muito obrigada, Nuno. Vamos então falar da comparação da qualidade digital. Renato Bastos, da área. Obrigada. Ora, muito boa tarde. Para chegarmos aqui ao tema fulcral, que era da comparação da qualidade digital, eu vou passar um bocadinho bastante atrás para tentarmos encadear aqui uma história desde o projeto, de uma ponta até à demolição, para tentarmos perceber, enfim, as potencialidades do que estamos a falar. Evidentemente que em todas elas vamos chamar a atenção para, enfim, as vantagens ou as potencialidades de termos um modelo BIM da ponte, um modelo onde nós temos
informação geométrica e não geométrica e particularizando algumas das coisas para as quais, enfim, esta comparação de qualidade irá ter interesse. Enfim, começando pela fase de projeto, habitualmente a fase de projeto tinha 3 etapas: concepção, análise e pormenorização. Evidentemente, cada vez mais estas 3 etapas estão correlacionadas e, sobretudo, em obras especiais, como é o caso dos viadutos e das pontes, em que, evidentemente, as condicionantes ligadas quer à construção, quer à pormenorização, têm muitas implicações desde o início da fase de concepção. E mais ainda, atualmente, quando juntamos a esta fase de projeto tudo quanto é a vida útil da obra até à sua demolição. Portanto, quer a construção, quer a manutenção, quer a demolição, de facto, está intimamente ligada desde o início à concepção e ao dimensionamento destas obras, enfim, naquilo que hoje em dia está muito na voga daquilo que é a sustentabilidade e a circularidade, mas, sobretudo, todas estas fases e todos estes, digamos, passos, vamos tentar particularizar e ver a influência ou a importância de nós termos, de facto, um modelo BIM, neste caso, de uma ponte. Começamos logo por aquilo que é a informação geométrica. Evidentemente que uma ponte serve uma estrada, portanto serve para unir 2 pontos, portanto tem que se cingir àquilo que é o traçado da estrada. O traçado da estrada é enfim, pode ser representado pela sua diretriz e rasante, uma linha tridimensional, no qual o tabuleiro da ponte é extrudido, digamos assim, e essa linha tridimensional não é uma linha que é constante no tempo. Evidentemente que, quer devido ao processo construtivo, quer durante a vida útil da obra, devido aos efeitos reológicos do botão ou devido às variações de temperatura, essa geometria é uma geometria que não é constante. Portanto, a primeira coisa é esta vantagem de poder ter elementos parametrizáveis e adaptativos que conseguem que o tabuleiro possa ter várias linhas geradoras da sua geometria. E, sobretudo, que essas várias linhas geradoras, ao longo do tempo ou devido ao dia mais quente ou mais frio do ano, tenham informação que é para além da geométrica, tenham também uma razão de ser dessas várias geometrias. Portanto, este é um primeiro conceito, não é, digamos, de informação geométrica que tem em si também algo do comportamento do que é a própria obra de arte. Em segundo lugar, aquilo que são as bibliotecas que não fazem parte também deste PPS, mas as bibliotecas aqui se chama de equipamentos, de coisas que são, digamos, fornecidas pela indústria, os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação, as ancoragens de pré-esforço, todos estes elementos que têm, naturalmente, informação geométrica, mas mais do que isso, especificações técnicas e características não geométricas, que ao incorporar num modelo BIM de uma ponte, ficamos com uma descrição não só da geometria daqueles elementos, mas ficamos com uma descrição de características, se for um aparelho de apoio, quais são os deslocamentos que permite, ou qual é a carga que permite. Eventualmente, naquele aparelho de apoio, até introduzir informação adicional daquilo que é esperado em termos de deslocamentos, para além de ser os permitidos pelo próprio aparelho, aquilo que é esperado pela análise feita em fase de projeto. E, portanto, toda esta informação enriquece, evidentemente, o modelo e terá importância naquilo que veremos a seguir do acompanhamento ao longo da vida útil. Para além de, evidentemente, tudo quanto é bibliotecas, por exemplo, de pormenores tipo de reforços de armadura, junto a ancoragens de pré-esforço ou junto a aparelhos de apoio, e a vantagem que há de utilizar uma ferramenta deste género BIM para aquilo que é a detecção de interferências, enfim, que nos edifícios, normalmente entre várias especialidades, aqui, no caso das pontes, há uma aplicação óbvia que é, no caso dos locais de grande densidade de armadura, que é totalmente diferente de trabalhar com cortes e alçados ou ter a possibilidade de ter uma descrição correta, global, tridimensional de todas as armaduras destes locais, em especial destes locais de grande densidade. Para além disso, nós temos, evidentemente, a vantagem de introduzir mais dimensões do que aquelas que é a geometria 3D. Normalmente falamos do BIM 4D quando introduzimos a variável tempo. A variável tempo em fase de projeto pode servir para fazer previsões do processo construtivo e de planeamento da construção e pode servir também para dar apoio àquilo que é
usualmente denominado pelo manual de manutenção ou conservação. Cada elemento há de ter uma determinada vida útil, há de estar sujeito a inspeções ao longo da vida da obra, há de ter possibilidade de se prever no tempo essas operações e, evidentemente, há de servir de base àquilo que é o acompanhamento depois da vida da obra, evidentemente sempre coordenado com a monitorização interna da estrutura, se houver, que é sempre uma grande mais-valia. Por exemplo, um caso bastante óbvio no caso das obras de arte é a questão dos aparelhos de apoio e juntas de dilatação, os deslocamentos que, ao longo da vida da obra, serão experimentados. Evidentemente, são deslocamentos, sobretudo na direção longitudinal da obra, a maior dimensão da obra, portanto, onde se fazem sentir quer os efeitos da temperatura, quer os efeitos do comportamento reológico do botão, retração e fluência. E, portanto, em projeto pode-se incluir no modelo essa informação daquilo que é esperado, para depois poder ser comparado com aquilo que se faz ao longo da vida da obra de acompanhamento. E também, sobretudo no caso de pontes de grande vão, quando são importantes os deslocamentos na direção vertical, devidos também quer à temperatura, quer a carregamentos, quer aos efeitos da retração e influência do botão, retração menos importante, mas e também, por exemplo, despistar assentamentos de apoio ou o que quer que seja. Portanto, nós temos a possibilidade de também ter na direção vertical alguma previsão do comportamento da obra e introduzir logo isso como um parâmetro do modelo ou uma informação adicional do modelo geométrica, uma informação geométrica, mas que tenha em si uma razão de comportamento estrutural da obra. O que é que estamos aqui a tentar dizer? É que, evidentemente, que este tipo de modulação permite que nós tenhamos um modelo muito mais rico do que aquilo que era uma representação bidimensional em ambiente CAD, em que tínhamos apenas geometria de elementos. E, portanto, nós conseguimos refletir uma série de requisitos de projeto que são relevantes para a construção e, sobretudo, também para o acompanhamento durante a vida útil da obra. O caso dos aparelhos de apoio das juntas, enfim, é um caso típico, mas tudo quanto possa ser algum elemento especial e, sobretudo, enfim, com a complexidade das obras crescente, mais vantagens há nisto, por exemplo, num tirante de uma ponte ou num elemento especial de desviador de um pré-esforço exterior, enfim, do que quer que seja, há a possibilidade de nós enriquecermos todo o modelo com informação que vai para além daquela que é geométrica. O que é que isto permite? Permite que haja aqui um triângulo, digamos assim, de informação entre aquilo que é previsto em projeto, eventualmente atualizado em obra e depois comparado com aquilo que é recolhido ao longo da vida da obra, onde terminaremos. Para além disto, evidentemente, há todas as potencialidades daquilo que é chamado também o BIM 5D, que tem a ver com a medição e a orçamentação da própria obra. Durante a construção, enfim, as vantagens de nós termos um modelo BIM de uma ponte são óbvias, não é? Vão desde a preparação, da orçamentação num concurso de uma obra de um empreiteiro até à produção das telas finais, não é? Em todas elas, a vantagem desta informação acrescida, quer geométrica, quer não geométrica, enfim, permite passar para um nível muito superior de rigor, de controlo, etc., que pode ter, como aqui se diz, desde informação mais óbvia até o modelo de segurança no trabalho ou a análise de estaleiro, enfim, é um sem fim de potencialidades que de facto a aplicação desta metodologia BIM à construção das pontes abre, digamos assim. O que nos interessa mais ainda para a discussão de hoje é de facto esta lógica do acompanhamento ao longo da vida útil da obra e aquilo que é, enfim, a aplicação ao que normalmente é chamado um sistema de gestão de uma obra de arte. Ter um modelo completo de uma obra de arte em que nós, enfim, tenhamos a possibilidade de visualizar muito facilmente o elemento que queremos. Temos a possibilidade de navegar geometricamente pelo modelo para ir buscar ou registar informação de um determinado elemento numa determinada data. É uma vantagem muito grande.
nós estivemos ligados a centenas de inspeções de obras de arte e, de facto, quer dizer, trabalhar com folhas, com quadros e com registros, a gente às vezes perde a noção geométrica das coisas. Ter a facilidade de ter um modelo tridimensional visual das coisas, enfim, despista muitos erros de registro, quer que seja, facilita a identificação das coisas e, portanto, é passar para um nível de rigor e de fiabilidade muito acima daquilo que são as fichas de inspeções atualmente, digamos, utilizadas. E quanto mais informação puder ser armazenada neste modelo, não é? Este modelo tem informação geométrica e não geométrica, mais completo fica e, evidentemente, as potencialidades de juntar níveis de informação e juntar riqueza ao que estamos a falar são enormes, não é? E, portanto, aqui sim está uma grande vantagem de podermos ter este conjunto de informação geométrica e de características que permitem estes modelos. Como falámos há bocado, o caso óbvio dos aparelhos de apoio das juntas de dilatação, coisas tão simples como a medição dos deslocamentos, não é? Os aparelhos de apoio normalmente têm, enfim, uma régua, os que são deslizantes, uma régua de medição de deslocamentos, que se não tem outra instrumentação mais sofisticada, e quando é registada, se nós no modelo conseguirmos registar as leituras que fazemos e comparar eventualmente com uma informação do projeto que era a previsão, conseguimos ter digamos, uma descrição daquilo que está a acontecer. Evidentemente que, no caso das estruturas correntes, este registro tem que ser complementado com registros de temperatura e, se houver instrumentação interna, enfim, da estrutura, melhor ainda, porque cada registro é uma fotografia instantânea de um determinado estado da obra e que é afetado pelas variações sazonais da temperatura, eventualmente pelos estados de carga, ou o que quer que seja, e, portanto, esta informação nitidamente necessita de complementaridade da instrumentação interna, que é o que veremos na apresentação a seguir. Mas o que é que isto nos permite ao longo da vida da obra? O modelo permite-nos ir registando, eventualmente, informação relevante do comportamento da obra, como eu digo, informação, sobretudo, geométrica, que tem em si, evidentemente, razões que são do comportamento estrutural da obra. Enfim, esta história toda era para chegar àquilo que pode ser a avaliação da qualidade e a utilidade de utilizarmos estas ferramentas que vimos aqui bem descritas, não é? Do laser scanning. Para quê? Eu acho que quanto à questão da fiabilidade e da precisão da ferramenta, acho que ficou bem esclarecida aqui anteriormente, e, portanto, podermos utilizar aquilo que é o registro de um varrimento destes para, à custa digamos, da comparação da geometria detectada por um varrimento destes com uma geometria teórica da obra, poder ir aí buscar, não é, conclusões do ponto de vista quer da qualidade da construção e, sobretudo, do comportamento da obra ao longo da sua vida útil. Portanto, termos um modelo que é integrador de geometria e informação ou especificações de elementos, de informação acrescida que tem em si, enfim, a importância do comportamento da obra, termos a possibilidade de termos estas fotografias detalhadas da obra em determinados instantes, repetindo sempre, complementado com outra instrumentação que haja, permite-nos, evidentemente, tomar conclusões acerca da qualidade da construção, em primeiro lugar, não é? Se houve desvios, se não houve, porquê? Porque aqui houve, ou onde é que estão, se são desvios que têm a ver com alguma fase da obra, ou se são desvios que têm a ver até com uma medição que foi feita num dia demasiado quente, ou o que quer que seja, enfim. Interpretar essas diferenças, ter uma opinião, digamos, crítica e avaliar a importância dessas diferenças e relacioná-las com o comportamento estrutural da obra. Para além daquilo que é para aquilo que são os elementos estruturais, evidentemente, tudo quanto são aqueles elementos acessórios ou equipamentos ou o que quer que seja, que muitas vezes não são menos importantes, no caso, por exemplo, da via férrea,
as questões ligadas à geometria da via são tão ou mais importantes que tudo o resto e, portanto, toda esta facilidade de termos um varrimento da geometria ao longo da vida da obra permite-nos, evidentemente, ter conclusões acerca do comportamento da obra. Isto acho que é uma mudança um bocadinho de paradigma de que, quer dizer, não tem lógica, digamos assim, enfim, num futuro muito próximo, diria eu, não tem lógica deixar de aproveitar das potencialidades deste tipo de tratamento das coisas. Ou seja, a fiabilidade, a riqueza de informação e, enfim, a mais-valia para quem fica com a obra e quem gera a obra ao longo da sua vida útil é óbvia e tem importância em todas as fases, digamos, do acompanhamento, da manutenção, das inspeções, do dia-a-dia da obra, não é? Como uma ferramenta de visualização, de armazenamento de alguns dados outros, ou de linkagem para outras informações e, sobretudo, de acompanhamento com a evolução destas ferramentas de fotografias da obra, não é? Em instantes, fotografias completas, não é? Os laser scannings, fotografias detalhadas e completas que fazem com que, digamos, de uma descrição geométrica de um objeto, por comparação com uma geometria de referência e com dados anexos a essa geometria, se possa tirar conclusões do próprio comportamento da obra. E isso acho que é uma alteração, como eu disse, de paradigma e uma vantagem muito grande de ganho de fiabilidade de tudo quanto é intervenção ao longo da vida de uma obra. Obrigado. Vamos então para a última apresentação, Noel, depois com a intervenção também de Helena Figueiredo. Estão imensos. Boa tarde a todos novamente. Esta apresentação será em conjunto comigo da parte da TDGI sobre a aplicação do RCM for Assets numa obra tipo obra de arte como a Ponte Charrama, onde um dos vetores de dados é precisamente a parte da monitorização, que depois a Helena Figueiras irá detalhar em maior pormenor sobre a monitorização instalada. Portanto, aqui a ideia é aplicar os conceitos que desenvolvemos na aplicação do RCM for Assets, portanto, para a obra de arte, para a Ponte Charrama. Vamos começar pela integração dos modelos BIM, portanto, não podíamos deixar de fazer isso para entrar os elementos dentro da plataforma de manutenção. Falar um pouco sobre a informação manual das ordens de serviço, depois o outro vetor de dados, que é o sistema de monitorização, e por fim terminamos com o Living Lab, portanto, dentro do Digital Twin. Para quem teve de manhã, portanto, esta é o organograma geral da aplicação, onde o que está azul foi o que foi desenvolvido diretamente para o RCM, e o que está ali a verde, então, as plataformas já pré-existentes. Foram desenvolvidas a Web APIs e as interfaces para comunicação. Da parte de cima ali a verde, o Digital Twin, que eu vou terminar esta apresentação, e do lado direito a plataforma proprietária da Numensys, que é responsável pela monitorização hoje da Ponte Charrama. Portanto, começando aqui pela integração do modelo, portanto, partimos novamente do fecheiro de interoperabilidade do fecheiro de IFC, em que nós vamos perceber como é que ele está estruturado a nível de elementos do IFC, portanto, a visualização que temos daquele modelo provisório ainda que tínhamos da ponte, onde temos a visualização dos elementos estruturais, tal como falei de manhã, aquilo que é mais corrente nos esquemas de exportação do 2.3. Depois temos outros elementos que entram na categoria de outros, do Building Element Processing, como, por exemplo, os apoios, neste caso. A nível de localizações, portanto, apesar de ser uma obra não é estruturada em pisos, portanto, ela está dividida em níveis, portanto, em cotas acima do nível do mar, e, portanto, categorizamos como se tratassem de pisos. E é sobre esses pisos, ou essas cotas, que estão associados os diferentes elementos aqui da obra de arte. Portanto, no caso, o pavimento, os pilares, os apoios e outros elementos secundários. Caracterizados os elementos, portanto, dentro dos tipos do IFC, há uma classificação para a plataforma de manutenção e depois disso fico com a possibilidade de fazer a integração desses ativos dentro da plataforma de manutenção para então iniciar o registro de todos os serviços que são executados durante o ciclo de vida nesses equipamentos ou também associar sobre eles os dados da analítica da monitorização.
E aqui uma visualização já dos elementos importados, como se fosse uma obra, como um edifício. Ali os pisos e depois os vários elementos que compõem o fecheiro de IFC desta ponte. A nível de informação manual, portanto, o conceito aqui seria pegar num conjunto de ordens de trabalho executadas, portanto, normalizar os textos livres dos técnicos sobre os trabalhos que foram executados e com os algoritmos tentar criar aqui um catálogo padronizado de serviços de forma mais sucinta e normalizada para que depois conseguíssemos aplicar as métricas e a estatística preditiva. Qual é que é aqui a grande questão? Em particular nesta obra de Jarama ainda não há dados históricos. Portanto, a obra é nova, começamos agora a monitorização, estamos agora a começar a recolher dados. Por outro lado, a própria cadência de acontecimentos neste tipo de infraestrutura é a longos anos. Portanto, temos aqui um período muito longo de aprendizagem para conseguirmos criar as correlações. Um exemplo mais característico. Se pensarmos nos aparelhos de apoio, com vidas úteis típicas dos 50 anos, em que normalmente o que está previsto são inspeções de vistoria de 5 em 5 anos. Mesmo que identifique problemas a cada 5 anos, estamos a falar aqui numa cadência na ordem das 10, 15 intervenções que possam ocorrer em todo o ciclo de vida do equipamento. Portanto, pensando num regime normal de funcionamento. Acaba por ser pouco para poder aplicar os modelos preditivos, porque a recorrência e repetibilidade das ações poderá não ser suficiente para que eles possam propor a próxima intervenção ou quando é que poderá ocorrer a próxima intervenção, e poderá também ser difícil correlacionar as ações que são feitas sobre os componentes do próprio elemento. Então não vamos ter dados históricos suficientes para o fazer. Continuamos com a possibilidade, sim, de correlacionar serviços que são executados sobre a alarmística que está a ser gerada pela parte da monitorização. Qual é que é a forma que temos de contornar isto? Temos de pegar em históricos que possam existir destes elementos e outras obras de arte e outras pontes, mas que sejam dos mesmos elementos, para criar aqui um banco de dados mais rico e com mais informação e, a partir daí, então, criarmos a repetibilidade dos serviços e de que forma é que eles poderão estar correlacionados às intervenções que foram feitas pelos técnicos ou disputados pela própria monitorização. E passando para o outro vetor de dados, falando então da parte da monitorização. Eu aproveitando aqui só a linha condutora do Noel, eu diria que também esta obra de arte, tenho a ideia que foi selecionada, é uma obra de arte comum, corrente, mas que pode ser repetida ou é repetida depois ao longo da linha em alguns pontos. E portanto esta pode ser uma obra de arte que sirva de modelo demonstrador para outras e portanto aquilo que se proporcionar aqui ou que ocorrer nesta obra de arte muito provavelmente poderá também ocorrer em obras de arte semelhantes que estão-se a ser também construídas noutros pontos. Em termos do sistema de monitorização estrutural que foi implementado nesta obra de arte, procurou-se selecionar um conjunto de parâmetros que fossem diferenciadores e que permitissem realmente auxiliar na conservação, na operacionalidade e na segurança desta obra. Procurou-se parâmetros que permitissem melhor ajudar os operadores a intervirem em ações de manutenção e de reparação na obra ao longo da sua vida útil. Quer na fase de selecionar estes parâmetros, como depois também na fase de interpretação dos dados que surgem da monitorização, é importante associar aqui os modelos de detecção de dano, os algoritmos de detecção de dano, para que possamos, com base nos dados e nestes algoritmos, detectar alterações na vida útil, alterações na estrutura durante a sua vida útil. Os sistemas de monitorização acabam por ser, ou acabam por permitir dotar a estrutura de sensibilidade e depois nós vamos escutá-la no fundo e ver o que a estrutura tem para nos dizer. Em termos de arquitetura geral do sistema de monitorização, ele contém essencialmente duas componentes, uma componente mais de obra e uma componente mais ligada com a central de controlo. A componente de obra integra a rede de sensores.
as unidades de aquisição de dados com hardware e software integrado, não é? E depois também a rede de comunicação, quer interna, se estamos a falar de obras grandes em que existem várias unidades de aquisição, ou também, uma rede de comunicação externa onde os dados são enviados para a central de controle, no fundo servidores, e que será aí que os dados são processados, são aplicados os algoritmos de detecção de dano, para depois com isso gerar alarmística. E é aqui que depois estes sistemas comunicam, no fundo, via web API com este software ou esta implementação que o RCM for Assets tem estado a desenvolver. O projeto de monitorização estrutural implementado nesta ponte engloba a monitorização de um conjunto de secções que integram ou que monitorizam num total de 5 grandezas. Portanto, estamos a falar de deslocamentos de apoio ao nível dos aparelhos de apoio móveis, deslocamentos de junta, acelerações nos 3 eixos, portanto longitudinal, transversal e vertical, isto em três vãos, sensores de temperatura e extensómetros, aqui não é tanta quantidade como nós pretendíamos, mas que no caso desta obra em particular pretendemos fundamentalmente caracterizar os veículos, ao fazer uma pesagem dos veículos que passam na ponte, portanto no fundo vamos caracterizar os efeitos operacionais sobre esta estrutura, portanto caracterizar o peso dos veículos e a sua velocidade para que com isso possamos caracterizar no fundo a ação do efeito operacional e depois retirar as devidas ilações. A título de exemplo, apresentava só aqui a localização da medição dos deslocamentos de apoio de juntas, onde foram instalados 8 transdutores no total, que vão permitir, como já disse, a medição dos aparelhos de apoio móveis, ali localizados no encontro E1, no pilar de transição P4 e no encontro E2, e das juntas de dilatação. Podemos ver aqui o caso aqui nesta figura aqui em baixo, da secção transversal no encontro é onde podemos ver ali a localização exata dos 2 transdutores de deslocamento instalados. Um mais em baixo que permite medir fundamentalmente e de forma isolada o deslocamento de apoio, um localizado mais em cima que permitirá medir o deslocamento de junta. Esta configuração da instalação ou este posicionamento dos sensores nesta secção transversal permite ainda também aferir a rotação destas secções extremas, portanto dos tabuleiros, quer devido à ação térmica, portanto à ação da temperatura, que é uma ação muito importante sobre a estrutura, como também devido aos efeitos operacionais, portanto de passagem de veículos. Eu mostrava agora, para finalizar, só um pequeno vídeo que mostra a implementação do sistema em obra. Portanto, aqui a instalação de transdutores de deslocamento, aqui na parte superior no encontro é julgo eu, em que temos aqui uma vista geral mais dos 2 aparelhos, dos 2 transdutores instalados, aqui sempre com uma referência, por exemplo, neste caso a um pilar ou outra referência ao tabuleiro, portanto permite medir no fundo deslocamentos relativos, no caso o pilar de transição. Aqui já na parte mais superior podemos ter aqui uma vista geral dos transdutores instalados. Aqui já os acelerómetros nos três eixos. Podemos ver aqui depois seguiu-se todo um encapsulamento da instrumentação e a condução das cabelagens. Aqui os extensómetros utilizados, portanto era uma obra que já estava, quando entramos aqui nesta obra, a obra já estava construída, portanto são sensores que normalmente são embebidos na altura da betonagem, e, portanto neste caso tiveram que ser feitos rasgos e depois embebidos a posterior. E aqui também a temperatura que foi feita uma monitorização quer ao nível dos pilares, para estudar a insolação dos pilares, porque esses também têm um comportamento importante, ou podem ter um efeito importante até mesmo sobre o movimento do tabuleiro, e portanto depois aqui já o posto de observação e as cabelagens, e aqui a parte boa de fazer esta instrumentação, portanto a vista do ponto de Charrama para um dos lados. Bem rural. A nível do RCM, portanto, como é que nós podemos fazer uso, portanto, destes dados?
Portanto, eu pedi à Helena que me facultasse aqui alguns dados de dos apoios. Portanto, isto aqui é alguns dias de monitorização dos apoios. Por ser uma obra nova, ainda não têm sido feitas os ensaios de carga, ainda não temos limites definidos. Portanto, ainda não foi feito esse trabalho. Mas se pensarmos, por exemplo, que o limite... Desculpa. Se pensarmos, por exemplo, que o limite fosse de deslocamento de 1 milímetro, que é o ponto maior que eu tenho aqui, de desvio face à origem, a partir do momento que isto fosse encontrado, portanto, poderíamos ter aqui, a partir da virtualização dos sensores que é feita no RCM e de um pré-catálogo de serviços de referência, em que eu vou estar a solicitar um pedido base para que os técnicos façam uma vistoria, quer do ponto de vista da parte de instrumentação, que também pode ser a falha, aqui como a questão da avaliação do sensor, quer do ponto de vista da própria obra, que pode ser mesmo a falha estrutural de um elemento ou de vários, e com base no histórico que vai vir depois de campo das intervenções realizadas, podemos fazer então a atualização dos serviços que vamos estar a propor para a próxima vistoria, caso haja uma nova alarmística sobre estes elementos. E, portanto, o modelo vai fazendo a aprendizagem com base no histórico que ele vai tendo na sua envolvência. Termino aqui depois, então, com o Living Lab, portanto, com o próprio Digital Twin, em cima da plataforma que foi apresentada de manhã pelo João Vaz, onde podemos ter então aqui reunidos todos os elementos, quer da parte de estrutura da obra, quer da própria exploração da obra, a nível dos sensores que estão a ser medidos e também dos serviços que vão sendo registados ao longo da vida útil dela. Portanto, para perceber como é que os elementos estão a ser caracterizados. Aqui a parte dos sensores, portanto, será através das web APIs que estão a ser desenvolvidas. Estamos ainda nessa fase terminal, que pensamos concluir agora durante o mês de julho. E depois podemos ter também aqui outras interligações, com a própria monitorização do RCM, portanto, que vai estar a gerar os dados, e que podemos ter aqui como elemento de consulta. Portanto, a visão do modelo, depois vou fazer também aqui a mostragem dos atalhos rápidos que estão aqui disponíveis, com acesso à sensorização, os dados que estão aqui a ser gerados, e que estão a ser pré-processados na plataforma da Numensos. Portanto, aqui estamos a olhar para dados finais, porque alguns deles já estão efeitos de compensação da temperatura e até combinação de diferentes leituras. Este ainda não. Este ainda são dados, desculpem, ainda são dados de teste, portanto, veremos ter os dados finais em breve. E com isso terminamos a apresentação. Obrigado. Muito obrigada aos dois. Estamos, felizmente, muito adiantados no tempo, ainda bem. Mas chega a hora então de lançarmos algumas questões para a plateia. Temos aqui alguns minutos para fazer. Eu tenho uma questão sobre o Point Cloud for BIM. A questão é a seguinte: eu gostaria de saber se existe um tratamento prévio da nuvem de pontos antes da utilização do software, ou seja, aquela nuvem de pontos que está amarela, não é? Que é a primeira que aparece, ela já foi tratada anteriormente de alguma forma ou é o resultado direto do laser scan? Então, aquela plantaria que nós, aquela nuvem fria que nós recebemos, a única coisa que eu realizei foi eliminar mais pontos relativos ao chão. Okay? Portanto, apanhei... Ao terreno. Sim, eliminei pontos do terreno que são pontos que não estão representados no BIM ou cujo erro é demasiado elevado, porque não era esse o objetivo ao medida no BIM. Portanto, apagamos os pontos e usamos a maior parte dos pontos que estavam ali relativos ao terreno encostados à ponte em si. De resto, não houve nenhum pré-processamento. Ok. A minha questão é mais sobre mesmo se teve alguns ruídos ou algo do gênero. Obrigado. Se tiveram ruídos no laser scanning ou, por exemplo, reflexo da luz com algum tipo de material, mas se já... Percebi, faz sentido a pergunta. Até porque nós já tivemos que ter outro dataset que foi o que apresentamos de manhã, que tivemos esse problema porque era um dataset no interior e havia muitos reflexos e vários materiais. Pelo que eu vi, isto ia ter que perguntar a quem processou a informação que vimos aqui na apresentação da colega. E através do erro que era 2020, a maior parte era menos. 2 milímetros altimétricos. Eu julgo que o ruído seria quase inexistente. Perfeito. Obrigado. Mais alguma questão?
Enquanto esperamos por alguma questão, eu queria só clarificar um aspecto que tem a ver com o Inside Carga da Ponte Charrama e o facto de ainda não ter sido feito. E pronto, e tem a ver com o quê? Precisamente com se criarem condições para a passagem de uma locomotiva que não aconteceu, mas que irá acontecer muito em breve, e era um pouco dar essa explicação, porque estas obras, enfim, têm outras restrições que não dependem de nós e por isso é que o Inside Carga não foi feito. Era dar essa nota em relação a esse aspecto. Eu direi que uma pergunta inocente. Como é que equacionam pôr isto à disposição da indústria? Portanto, isto é desenvolvido, portanto, o processo fica conhecido pelos seus intervenientes, mas depois a passagem, digamos, para fora tem outras complexidades. Provavelmente alguma coisa se vai aprendendo no caminho. Mas como é que está a ser equacionado? Bom, é o RCM para o Francisco, a questão para todos. Sim. Ora bem, eu vou tentar responder, mas é assim, de facto este projeto tem aqui aplicações que são aplicações para ser usadas de forma completamente aberta, portanto são open source, digamos assim, e que todos podem usar. Portanto, muitas das aplicações que foram aqui faladas são de utilização aberta. Há outras que são de uso exclusivo de quem as desenvolveu, portanto, por exemplo, é o caso do RCM for Assets, é uma aplicação. Tem uma parte em aberto, mas depois tem uma parte exclusiva da TDG. Ou seja, há muitas aplicações que são abertas, mas depois têm desenvolvimentos específicos de tomadores de tecnologia. Mas muitas destas aplicações são abertas, e especialmente no PPS1, isso foi explicado e pronto, não é? Sim. Posso só complementar? Posso dar aqui só uma nota que eu acho que é importante? Bom, isto é o trabalho de 3 anos numa área tecnológica que avança muito depressa. Eu dou muitas vezes este exemplo, isto é quase quando nós compramos um telefone, não é? E apareceu o primeiro iPhone e tem um ecrã e dá para ir à internet, porque é que não dá para meter aqui o Outlook e o Google e os e-mails, e portanto isso foi aparecendo. Portanto, nós vivemos num mundo desses que é, agora temos um laser scanning, e se calhar vamos fazer o laser scanning, vamos já fazer a ponte. Isto, entre aspas, não é bem assim. Nós ainda estamos num processo ainda de inteligência, de tentar perceber, porque na verdade um laser scanning é um conjunto de pontos que tem um pixel associado e que depois é interpretado sobre um determinado algoritmo ou uma determinada pessoa. Portanto, eu quero dizer uma coisa. Há, efetivamente, durante estes 3 anos foram dados enormes passos naquilo que é o conhecimento individual de cada uma das entidades que participou, foram muitas, mas também no conhecimento interativo. Eu vou partilhar aqui uma história que aconteceu justamente com a ADF. Foi no desenvolvimento do pensamento sobre a qualidade do modelo, levantou-se aqui uma questão, portanto, a ADF que já sabe o que é o BIM há muito tempo, mas na verdade não tem no seu espírito, no seu core, tal como a BIMs há 8 anos, não transporta este espírito intrínseco, e surgiu aqui uma questão que veio justamente da ADF, que é o fator de tempo num elemento de uma ponte. É bastante importante o fator de tempo no objeto, porque o objeto inicialmente é modelado de uma forma e depois, ao fim de 50 anos, ele pode ter outra forma. E portanto, isto é um pequeno exemplo de como ou seja, este exercício que hoje está a ser apresentado como concluído, ou praticamente concluído, é efetivamente um sucesso, na minha opinião está a ser um sucesso, mas muito há mais a ser desenvolvido. Portanto, efetivamente, as aplicações, grande parte delas estão a ser pensadas, serem disponibilizadas ao setor, mas é importante que toda a gente contribua neste espírito de colaboração e de maturidade, porque é esta maturidade digital que nós hoje temos que ter para percebermos as coisas. Não é uma ferramenta que vai fazer de nós engenheiros, não é? Até parece que não estou a falar aqui com 2 meus ex-professores, portanto, não é a ferramenta ajuda-nos a ser melhores profissionais e, portanto, é esse o espírito que temos que pensar. Portanto, as ferramentas vão ser disponibilizadas, vão ser, sem dúvida, uma grande ajuda
Mas eu acho que isto ainda tem muito pano para mangas para conseguirmos aqui desenvolver o trabalho para o futuro, para a digitalização. Não quer dizer que seja uma barreira, podemos já entrar, mas ainda temos todos a ajudar-nos mutuamente uns aos outros. Sim, eu acho que isto deve ser entendido muito e também concordo que é um projeto realmente, por isso é que se chama Rev Construction, porque permite revolucionar o setor da construção e no fundo estamos aqui a criar as bases, como disse, e muito bem, para que se gerem muitas aplicações e aqui despertar a criatividade de todos os engenheiros que queiram participar em desenvolver novas aplicações, porque isto não tem fim. Portanto, e essas aplicações podem ir beber a este modelo aberto, mas que são de tomadores de tecnologia próprios, que funcionam com aplicações e que as vão disponibilizar ao mercado. É um pouco essa a ideia. Eu classifiquei a minha pergunta como inocente porque, tipicamente, a pergunta de uma criança é muito simples, mas tem por trás imensas dúvidas mas direi que talvez aquilo que eu ouvi, e foi agradável ouvir, é que isto é um trabalho imenso, que, enfim, que está a fermentar no sentido de outros desenvolvimentos, mas é importante que a divisão, portanto, das várias entidades, não conduza depois a uma perda. Portanto, depois cada um segue a sua estrada e uns vão de comboio, outros vão de autocarro, ou de bicicleta e perde-se. Portanto, isso é talvez aquilo onde eu mais... Não é fácil, mas que é importante. Porque nós, em Portugal, como normalmente não temos depois uma base industrial muito forte, temos muitas ideias, desenvolvemos muita coisa e depois ela perde-se, porque não temos capacidade de alguém pegar nisso e agregar e evoluir. Portanto, estou mesmo um pouco aquela criança meio revolucionária que levanta problemas, diz como é que o mundo deve ser, idealmente, mas depois aquilo não é bem assim, é mais complicado. Portanto, enfim, no acompanhamento que fiz deste processo, um pouco à distância, eu acho que estão todos de parabéns. Que é um trabalho magnífico e feito, enfim, com alguma, também no meio disto tudo, com muita generosidade da parte das pessoas e entusiasmo. Sem entusiasmo, os pontos não se agregam. Professora Donda Fonseca, ninguém faz nada sozinho e é um pouco o espírito. Nós temos a noção, pronto, eu aqui agora falando pela parte da Teixeira Duarte, que não conseguimos fazer tudo isto e, portanto, abrimos ao mercado para que nos deem soluções que nos ajudem. E é um pouco esse o espírito, eu acho que isto é um bocadinho criar aqui um marketplace quase de tecnologia para a construção que todos precisamos e penso que acho que este projeto é bastante democrático, digamos assim, em termos de digitalização, que permite o acesso de todos e que todos participem e eu acho que isso é do interesse de todos. Pelo menos é essa a minha perspectiva. Muito bem. A minha questão é sobre os sensores, não é? Da ponte. Eu gostaria de saber se os sensores foram identificados no modelo no IFC ou pela própria ferramenta, certo? Eu acredito que... E identificado no próprio modelo, né? É possível verificar... Na última aplicação que eu apresentei, não estão no modelo ainda, eles estão só apresentados em termos de entidades na aplicação. Eu acredito que no livro fora de estivessem criados no modelo. Sim. Pronto, sim. Ok, então a própria ferramenta não... São dois digital pins. Exato. Um ligado para alavarear e eu utilizei o generalista da manutenção, que foi apresentado amanhã, que ali não tivemos tempo de criar nada ainda, só estão associados com entidades, mas no livro fora estão criados com o modelo mesmo. Para o modelo UFC, certo? A ferramenta não tem essa funcionalidade de selecionar o IFC já tem razão. Sim, faz mais sentido. Obrigado. Eu queria fazer só uma pergunta em relação ao modelo e à fase construtiva. Se o modelo foi utilizado para a fase construtiva,
e se foi modelado o seu interior, armaduras, para esforço? Não foi modelado na fase. Idealmente deveria ser assim. O processo integrado devia partir logo do projeto. Não foi possível, foi o que foi. Portanto, ele só foi modelado nesta fase. No entanto, se reparou, na nossa apresentação, nós fizemos vários ensaios. Portanto, efetivamente, esta era a ponte que representava o Beam for Bridges, mas nós tivemos cuidado de fazer vários ensaios com armaduras, com ligação de armaduras, a processos de corte e moldagem automático. Fizemos outros ensaios noutros viadutos e mostrei algumas imagens disso. Naturalmente não estavam relacionados, mas é importante, digamos, que esta experiência passe. Portanto, isto é um Living Lab e a nossa ideia era justamente conseguir aproveitar este tempo para fazer o máximo de informação possível. No caso da Ponte Charrama, apareceu quando apareceu, portanto, foi feito, eu acho que até foi feito um grande trabalho. Quem percebe de BIM, um lote 300, diriam 300, 350, seria o modelo que apresentamos. Portanto, os ensaios com armaduras foram feitos noutros elementos, aliás, elementos esses que servem para alimentar a biblioteca de objetos do PPS1, portanto não nos podemos esquecer, isto vem sempre de outros PPS, portanto este é o resultado final de todos os PPS, mas neste caso optou-se por fazer da Ponte Charrama, nesta fase, portanto a ponte já estava praticamente construída e portanto foi a conclusão. E também, já agora, dizer que de facto aquilo que estamos a monitorizar, que no fundo são deformações, não tem qualquer relação, digamos assim, com as armaduras. Portanto, aquilo que nós estamos a querer ver nesta ponte não tem a ver com as armaduras da ponte. E por isso entendemos que era uma boa escolha. Houve outras pontes que tiveram selecionadas, houve aqui muita história da seleção desta ponte, mas achámos que esta era muito interessante, precisamente por aquilo que também foi referido pela doutora Helena Figueiras, que é o caso, a situação de ser algo que tem muita replicabilidade, por ser uma ponte ferroviária muito replicável. E por isso, é isso. Também não era necessário, neste caso, na modelação, termos esse detalhe a nível das armaduras, que é muito útil noutras situações, mas não propriamente nesta situação que queríamos modelar. Pode ser, então, quando façam uma nova réplica, que haja essa possibilidade. Se quiser desenvolver, ou pode desenvolver uma app para isso. Estamos aqui a falar com o mercado, isso é útil e, portanto, isto é para despertar a criatividade de todos, não é? Claro que sim. Obrigada. Muito bem. Mais questões? Não? Deixa-me só complementar, porque não é... Vamos lá ver. Por exemplo, a BIMS, que trata disso e que faz isso no seu dia-a-dia, já fez imensas. Portanto, isto não é uma coisa propriamente inovadora. Temos... Aquilo que a engenheira Rita disse é muito importante. Isto tem um propósito, a ligação à sensorização. Portanto, foi o modelo que foi feito para isto. Portanto, não é inovador fazer armadores. Isso já se faz há muito tempo, está bem? Desculpa, estava só a tentar perceber mesmo no caso de estudo como é que essa logística tinha sido adaptada, mas já percebi que o modelo chegou numa fase em que já não conseguiam ir a essa fase. Obrigada. Por exemplo, este tipo de metodologia aplica-se a tantas outras obras, por exemplo, geotecnia. Portanto, isto agora, este conceito de Digital Twin, nós devemos alargá-lo o mais possível. Isto foram só 2 pequenas experiências, ou vá lá, 3. Vamos dizer que temos aqui uma estrada, uma ponte e temos um edifício, o Facility Management. Tivemos 3 experiências de sucesso. Mas isto tem que ser alargado a tudo. E a construção não tem fim, porque a construção está em todo lado, não é? E nós podemos aplicar a tudo. E por isso é um desafio para a sociedade técnica. É mais também um comentário do que propriamente uma pergunta. Eu estive envolvida no projeto Codec e uma das ações que desenvolvemos foi a representação dos próprios sensores no modelo BIM. Por exemplo, fizemos um exemplo com pontes e fizemos um exemplo com túneis. E é uma mais-valia, portanto, na altura trabalhámos com o Bexel, que desenvolveu uma aplicação visual em que permitia, por exemplo, selecionar um sensor e visualmente com código de cores mostrava ao longo da ponte e do túnel
com colorização essa variação, por exemplo, o CO2 no túnel, no caso da... Portanto, é algo que realmente tem muita potencialidade, toda a parte visual, principalmente para chegar essa informação a quem não tem o conhecimento técnico, porque nós engenheiros estamos habituados a olhar para essa informação e todos esses dados, mas a capacidade de podermos mostrar a alguém que não tem esse conhecimento técnico e visualmente com um código de verde, amarelo, vermelho, identificar zonas problemáticas numa imagem 3D, acho que tem toda a potencialidade de trazer aqui mais valias que conseguimos com o BIM. Obrigado. Era basicamente um comentário sobre aquilo que estávamos a falar dos Digital Twins. Aliás, de manhã, não sei se na altura já estava cá, pronto, não era essa, não tem problema, mas o nosso colega, o João Vaz da Silva, ele explicou efetivamente que os Digital Twins são normalmente gêmeos, ou vamos simplificar, tirar os buzzwords, um gêmeo digital é tipicamente um modelo. E os modelos podem ser muito ricos e são mais próximos da realidade, mas depois começam a ficar muito complexos. E há determinados desafios de lidar com complexidade, principalmente quando temos modelos computacionais associados. E, portanto, neste caso específico, como se pretendia medir deformação, as armaduras não seria muito relevante colocar, mas é extremamente pertinente, porque se porventura a relação do projeto fosse tentar relacionar a deformação com, eventualmente, digamos, as armaduras ou com um elemento estrutural que fosse considerado relevante, aí já fazia sentido o gêmeo digital ou o modelo ter essa caracterização. Mas é esse precisamente o desafio dos gémeos digitais. Nós hoje já vimos gémeos digitais sem componente geométrica associada, que eles podem existir. Temos gémeos digitais muito visuais, com perspectiva, com mudança de ângulo, com câmaras, navegação sobre o modelo, e temos gémeos digitais que são técnicos, por simplesmente, em que usam o modelo BIM apenas como um suporte, um esqueleto, onde se suporta todos os outros modelos, que são bases de dados, que são fontes de dados, e que, de alguma forma, auxiliam o processo de decisão. Portanto, tivemos aqui uma diversidade muito interessante desse tipo de géneros, com quase todos os desafios, e acho que estamos de parabéns. Agora, como já foi dito aqui, é preciso agora capitalizar tudo isto em aplicações, em industrialização, em oportunidades de negócio e em crescimento e competitividade. Todos estes desafios que são os desafios do Revit Construction. Muitos parabéns à audiência e naturalmente aos oradores. É caso para dizer que tivemos 3 géneros, não é? Muito bem. Eu gostaria só de dar também uma nota à referência que fez relativamente aos alertas e à questão dos gestores de, normalmente, das infraestruturas não estarem muitas vezes aptos, não é, para interpretar dados mais técnicos, não é, mais estruturais. Esta plataforma que apresentamos aqui está associada a uma gestão de alarmística, portanto, alarmes, e, portanto, associados a esses verdes, amarelos, mas eles foram mais além, ou, portanto, foi-se mais além em termos de dizer qual é a ação que o técnico deve tomar perante o alerta. Okay? Portanto, saber que tem que ir à obra, fazer uma inspeção e tentar, de alguma forma, direcionar essa inspeção. Para que elemento é que deve fazer, em que elemento é que deve fazer essa inspeção. Portanto, para além de ver os alertas, ainda direciona qual é os procedimentos que devem ser feitos. Se devem ser, por exemplo, haver entidades que devem ser avisadas de que foi disputado o alerta, se deve haver alguma intervenção em termos de limitações de tráfego, por exemplo, e também depois ações mesmo ao nível de verificar até numa primeira fase se é um problema técnico do sensor, que muitas vezes acontece, não é? Ou do sistema de aquisição, ou se realmente devem depois partir para uma inspeção em obra e agora já mais direcionada, dependendo do tipo de alerta que foi disputado. Agora, neste caso específico, estão a fazer a monitorização da carga? Ou não? Ou seja, estão a associar a medição do sensor à ação que está a ocorrer? Porque o valor de um sensor pode ser perfeitamente normal para uma determinada carga, ou se não tiver carga. Sim.
Pronto, o que acontece é que esta obra foi experimentada há relativamente pouco tempo, mas o objetivo é realmente fazer a monitorização da carga do veículo através de extensómetros, da sua velocidade, para que possamos, no fundo, fazer uma padronização das linhas de influência e com isso depois, de forma automática, conseguir tirar aí valor de referência para as linhas de influência na passagem de veículos, no caso da passagem de veículos, não é? E depois poder descoltar alertas caso fuja desses valores de referência. Muito bem. Acho que damos então por terminado este período de perguntas e respostas. Posso só fazer um comentário? Estava aqui a partilhar com a engenheira Rita Moura. Eu vou complementar um bocadinho aquilo que eu disse há bocado. Isto também é uma forma de várias empresas trabalharem no seu conjunto para testar uma metodologia, porque aquilo que eu acho que grande mais-valia nem vão ser até propriamente as aplicações. É uma forma de testarmos todos, termos esta oportunidade de testarmos uma metodologia aceite por todos e pelos pares. Por exemplo, no PPS1 existe um conselho consultivo, portanto, que reúne connosco de vez em quando, connosco, com todas as entidades que trabalham e, portanto, valida, na opinião deles, naturalmente, aquilo que está a ser desenvolvido. Portanto, e essa é a mais-valia, é que, de certa forma, houve aqui uma oportunidade para testar, esta é a grande oportunidade para testar, e, portanto, fornecer de uma forma gratuita e que vale muito mais, com certeza, do que todas as aplicações do mundo, processos e metodologias para que as pessoas possam seguir um caminho e saibam qual é o caminho. Não é a importância do detalhe, mas sim é o caminho que nós vamos querer atingir, está bem? Como nota final, acho que assim fica melhor a minha resposta do que a anterior, está bem? Obrigado. Muito bem, então. Passamos ao encerramento. Engenheira Rita Moura, representante da entidade líder do projeto, encerra então este ciclo de workshops. Obrigada. Bom, resta-me agradecer antes de mais a vossa presença, também a disponibilidade aqui do auditório da Ordem dos Engenheiros, e já agora alertar-vos que está aí uma exposição Pontes e Barcos, baseada numa exposição de maquetes do engenheiro Paiva Nunes, um engenheiro mecânico, projetista muito relevante, e portanto também aconselho a que visitem a exposição de maquetes feitas por ele, algumas do professor Edgar Cardoso, etc, portanto é interessante, e que envolve os colégios de Civil e de Naval. Pronto, isto é uma parte, e porque eu esqueci-me de referir no início e devem ter visto a exposição. Bom, por último, resta-me aqui referir que de facto este é um projeto, pelo que se viu, um projeto muito estruturante, que, como o nome indica, está a revolucionar o setor da construção em Portugal, que reúne 20 entidades de excelência, empresas de excelência, universidades de excelência, centros, entidades do sistema científico e tecnológico, o Build Collab como a interface entre o sistema científico e tecnológico e as empresas, que é fundamental para que tudo isto acontecesse, e também fazer aqui uma referência aos mais de 80 participantes diretamente nas atividades do projeto, que é notável, para além de outros que não estão diretamente relacionados, para além destes 80, não é? Recursos humanos altamente qualificados participaram nestas atividades, também de referir isso. Estamos a falar de recursos humanos altamente qualificados. E pronto, e de facto, e é nisso que está o segredo do sucesso deste projeto, e em nome de, enfim, agradeço a todos, portanto aqui a Teixeira Duarte tem a liderança do projeto, mas isto é um projeto verdadeiramente colaborativo entre todos, estão aqui várias empresas de construção do projeto, universidades, enfim, tudo o que eu já disse. E por último, pronto, isto vem-me do coração, digamos assim, não podia deixar de fazer aqui uma nota de louvor pelo engenheiro Paulo Fonseca, que foi o grande cérebro deste projeto, e peço desculpa, estou a comover um bocadinho, mas pronto. Pronto, o que nos consola é saber que ele deixou a sua marca e que a sua genialidade se prolonga para além da sua vida, e o Build Collab vai de certeza fazer perpetuar. Isto foi tudo uma ideia dele, e muito obrigada, Paulo. Obrigada. Muito obrigada a todos. Damos por encerrado este ciclo de workshops.
Obrigada a todos pela presença aqui nos outros workshops anteriores e agora não se esqueçam, dia 27 de junho, evento final aqui também em Lisboa, ainda em local a designar, mas contamos com a presença de todos e com os restantes pessoas que possam trazer para percebermos mesmo o resultado final do trabalho de todas estas entidades e também discutir convosco a sua pertinência para a indústria. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.